Meu nome é Agenor Maciel e você sabe, eu sou psicólogo clínico. Estou aqui esperando você no Mergulhando no Espelho, nesse podcast cheio de ternura. Mas não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte desta família Mergulhando no Espelho. Hoje eu trago uma pessoa muito querida e, lógico, e vocês conhecem, né? É a segunda vez que ela vem mergulhando no espelho. Você vê como ela é uma pessoa tão querida, esta grande profissional. Eu não vou falar o currículo dela porque é piada, né? Quem não conhece Sandra Daniotti, a doutora, essa advogada maravilhosa, Sandra Daniotti. E aí, meu amor? Olá, Genor. Muito obrigada pelo convite. Segunda vez aqui, estou muito feliz. Sempre os assuntos palpitantes. Saudade de você. Espero que a gente agrade a todos hoje. Mas lógico que você vai agradar. Você é uma figura, além de bonita, simpaticíssima, lógico, Estão que é vendo como agradável, né? delicioso estar aqui? Que bate-papo que vai ser hoje, hein, Genor? Ansiosa por isso. Querida, hoje eu separei um tema que está em voga agora, que estão falando muito, que é a dutização da criança. Da criança. Até este nome que eu acabei de falar com sua filha, que é um nome que eu com o qual não estava familiarizado. Exato. Né? A que agora dutização, tá... criança e adolescente. E adolescentes. Então, primeiro que a gente precisa saber o que é a criança. Na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é até 12 anos incompletos. Certo. Então, muito embora hoje nós tenhamos conhecimento de meninas que com 12 anos já são mães, veja a gravidade dessa situação, né? Mas até 12 anos. E adolescente de 12 a 18. Então, completou 12 anos até 18 anos, é considerado adolescente. E maioridade civil após 18 anos. A adultização, vamos pensar, criança e adulto, são duas coisas diferentes e contrárias, né? O que a criança faz? A criança brinca, a criança tem imaginação, a criança se veste como criança, ela pula corda, ela brinca, muito embora hoje, com a questão da internet, né, da mídia, isso tenha mudado bastante. Mas, quando ultrapassa esses limites de que a criança ela tem que ter um desenvolvimento amplo, isso está na Constituição. Então, os tutores, o pai, a mãe, os responsáveis, eles têm obrigação maior de zelar, de cuidar, evitando que essas crianças não tenham uma vida digna, né? Com respeito e na sua amplitude. Saúde, educação, um lar, alimentação adequada, vestimentas adequadas, estudo. Então, é tudo isso, falando de uma linguagem mais simples, que a criança tem o direito e que quando ultrapassa esta situação, Agenor, aí nós falamos assim, nossa, porque muitas vezes você vê uma criança trabalhando à noite, nós outro dia fomos comprar comida à noite, uma família que, até bonito a família trabalhando junto, mas não fossem crianças em tenra idade, ajudando a colocar a mesa. Ah, é bonito? É bonito. Mas a que preço uma criança deixa de estar dormindo na sua casa para ter que ajudar pai e mãe, né? Às vezes não tem com quem ficar. E tudo isso, às vezes, passando por essa situação, vendo coisas, né, que não pertencem a uma fase infantil, que é adultos com roupas exuberantes, às vezes mostrando o corpo, danças muito sexualizadas, né, sensuais e tudo mais, a criança participando disso tudo, ela passa a descobrir este outro lado que não é o momento, que teria que ser o momento mais tarde, e se houver. Né? Então, ela perde a oportunidade de, durante aquele período de amadurecimento dela, porque uma criança que amadurece De viver a saudável, sua realidade enquanto criança. no Viver tempo no tempo correto. correto. Porque você, como psicólogo, melhor do que ninguém, sabe que ultrapassados esses limites, o adulto vai ter problemas. Certo. Não é E isso? quando é que é considerado um crime sexual com relação à criança? Como Então, nós temos aí, por exemplo, já esbarrando nessa questão de crimes praticados contra a criança, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos no Código Penal. São Então, diferentes? Ou um um complementa o outro? agrega ao Um endossa o outro? isso. Só que nós temos no Código Penal a característica do ilícito. Certo. E a pena, né, pelo ilícito praticado. Então, você vê, o ECA diz que a criança é até
12 anos incompletos. É assim o termo. No Código Penal, nós temos que aquele que praticar um ilícito, o que seria um ilícito? Induzir a criança à prática sexual, colocar a criança em situação vexatória, obrigar a criança a assistir cenas sexuais, tipo praticar sexo e obrigar a criança a assistir filmes pornográficos. Então, menor de 14 anos, o que as pessoas não entendem, que antigamente era chamado de abuso sexual, que me parece até branda a palavra, né? O código, o legislador mudou para estupro de vulnerável, porque a criança até 14 anos no Código Penal é considerado vulnerável, extremamente vulnerável. E é vulnerável. Vulnerável. Então, assim, como você pode induzir a criança a praticar um determinado ato que não é conivente, não condiz com a idade dela. Isso é um ilícito. Agora, quando a criança é exposta, né, em vários meios, quando isso é considerado um crime de violência? Então, a criança, vamos lá, Agenor, você é psicólogo, assim, sabe, a família tem os filhos, e tem aquela história da mãe coruja, né, que ela acha que os filhos dela são os mais bonitos da Terra, não é isso? Então, o que os pais querem fazer, muitas vezes? Ah, meu filho, minha filha é tão linda, ela fala tanto, ele fala tanto, canta, é falante, dança. Então, ai, é lindo, meu filho, minha filha, ai, que maravilha. Então, vamos soltar aí uma foto na internet. A internet é uma terra que você não sabe até quando ela vai alcançar. Para onde vai isso? E você pega uma foto de um filho seu e coloca num Instagram, num Facebook, na mídia, vamos dizer assim. Você não sabe o alcance que teve essa foto, que para você é uma foto singela, mas uma foto de uma criança de 2, 3, 4 anos, 5 anos de idade, biquíni, um menino de maiozinho, isso custa dinheiro na área da pedofilia. E os pais não têm, às vezes, nem noção de onde estão jogando os filhos. Então, vamos lá. Isso eu digo assim, uma família que quer exibir a família feliz, o meu filho brincando na praia, na piscina, tal. Que lindo, maravilhoso os meus filhos. O que interessa a sua vida para as outras pessoas? O que interessa expor a sua vida para as outras pessoas? A esse nível, a sua intimidade. Né? Porque parece que hoje o ser humano tem uma vontade, vai comer uma comida, tirar foto, não, eu estou comendo isso, não, eu vou fazer um passeio, tenho que tirar foto de tudo e mostrar e colocar na internet, mostrando uma felicidade, uma situação plena que, não, na verdade, não é real. Não é real. Agora, com relação à criança, eu acho que agora é lógico que potencializou com a internet, potencializou muito, mas eu me lembro de uns histórias americanas de concurso de Miss de criança. Isso. Você lembra disso? Você me lembra? Aquelas crianças com até laque no cabelo, as meninas todas eu tenho até uma historinha até para falar. E a mãe feliz lutando para deixar o primeiro lugar. Assistam Miss Sunshine. Eu acho que foi esse que eu devo ter visto alguns trechos. Miss Sunshine. É impressionante, Este né? é um filme para a vida. E as mães brigam, brigam Você vê a criança, uma adulta, toda comportada, o cabelo não mexe, maquiagem. Aí tem uma menina que é fora do padrão, um peso mais fortinha, e ela fora do padrão. Mas ela pode ser Miss? Você sabe que eu fiz o meu aniversário de 60 anos, e eu fiz era como se fosse um circo, certo, né? A fábrica de sonhos. Você pode ser aquilo que você quiser. Então, os meus amigos iam fantasiado, aquela coisa toda. E à meia-noite eu me troquei e coloquei o quê? A coroa, o cajado e a capa de Miss. Miss Daniotti. Por quê? Porque você não tô dentro dos padrões, porque eu assistia isso, eu assistia Miss. Então eu via quando passava assim aquela música, né? E aí você via aquelas medidas perfeitas, aquelas medidas perfeitas, e você criança olhando, uma menina olhando, eu me lembro disso, eu falava, nossa, eu quero ser assim, mas e se não for? Já não está no padrão. Agora você me lembrou uma coisa, Marta Rocha, não do seu tempo, mas um pouco antes, mas eu me lembro porque meus pais comentavam. Ela perdeu o concurso de Miss Brasil por causa de 2 polegadas. 2 polegadas. Veja o que é inserir um padrão no ser humano, você tem que ser assim. Mediram as coxas dela, tinham acho que as coxas, não sei, e você 2 polegadas a mais. Ela a libertação, que no dia dessa festa eu tirei aquela capa, tirei a faixa,
né? Tirei tudo e disse: você não precisa de nada disso para ser feliz. Exatamente. Porque a felicidade está dentro de você. Lógico, esse padrão, Padrão, gente, é um essa absurdo. exigência. E E com as relação a crianças, tudo, padrão com relação a uma série de valores, não só muito. estéticos, Sim, né? Valores sim. internos, você tem que ser isso, você tem que ser, ou é Isso, religioso ou não pode ser religioso, isso. você é evangélico, você é crente, você é isso, você tem que ser Sexualidade, tudo tudo, mais, tudo. está dentro de Então, e padrões. aí, o que acontece? Além de instituir padrões para as crianças, porque gera uma insatisfação muito grande, e as crianças. O que acontece quando a gente fala dignidade humana? Quando você gera essa questão de padrões, que você expõe a criança, que você eleva a idade dela, o estereótipo e tudo mais, que não é a idade correta, você fere o que é a dignidade humana. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de problemas, inclusive de ordem psicológica, emocional, e vai modificando o corpo da criança. E os pais, às vezes, não pensam isso. E nós vamos barrar na monetização. O que é a monetização? É o recebimento por trabalhos executados pelas crianças. E a família começa a ter lucro com isso. E aí que nós vamos falar sobre adultização, porque muitas empresas têm lucros altíssimos por conta de trabalhos feitos por menores. Aí você diz, mas não poderia ser feito um trabalho? Poderia, dentro dos padrões da normalidade. Criança veste roupa de criança. Pode-se fazer uma divulgação, um sapato para criança? É a criança que vai ter que vestir. Tem problema nisso? Não. Mas se ela deixa de estudar para fotografar, para filmar, para gravar, para gerar lucro, monetizar para a família e utiliza roupas erotizando, olha só, que vai além daquilo, batons escuros, maquiagem, esmalte e roupa, tudo isso gera esse desconforto, inclusive para a criança, porque ela vai se tornar uma adulta com mais rápido do que o normal. Então aí você diz, isso é crime? É. Crime por quê, Genor? Vamos lá, vamos falar sobre o crime. O pai e a mãe têm a obrigação de quê? De cuidar, de zelar, não é isso? Então, quando este responsável por essa criança causa esse dano, então aí é questionável essa situação. Você está cuidando adequadamente? Não. Então, você é a pessoa mais adequada para ter a guarda dessa criança? Agora, uma parte, quando é que que você pode interferir neste processo? Quando é que a justiça pode chegar e dizer, olha, a partir de agora você não pode fazer? Como a justiça interfere? Olha, nos crimes, vamos nos crimes sexuais, né? Estupro de vulnerável. Uma criança, geralmente, ela não chega em casa para um pai e para a mãe e fala, olha, eu fui abusado, sofri um abuso, fulano passou a mão em mim, me beijou na boca. Sabe essas coisas de pai? Beijar na boca, mãe, beijar na boca, tiram E foto. às vezes acha bonito, Acha bonita bonito. A esteticamente. criança vai entender que todo homem adulto que beija na boca dela Pode é fazer isso. É normal. normal, isso faz parte do Desse universo contexto. dela. Aí você diz assim, mas é a criação? Não, não é a criação. É porque, na verdade, a educação ela tem um padrão. Se as pessoas distorcem isso, prejudicando a criança, que torne um adulto problemático, aí é que você está esbarrando nessa questão da adultização, e aí a pergunta, você é responsável por essa criança, você está fazendo o seu trabalho adequadamente? Então aí, um psicólogo, eu sei que você tem o seu sigilo, você tem a sua ética profissional, porém, Agenor, uma professora, um psicólogo, um médico, quando chega para você, um médico, chega a esta informação de que essa criança foi abusada sexualmente, olha, vamos falar sobre abuso, o abuso nem sempre o estupro, eu vou falar estupro de vulnerável, Certo. entende-se, passar a mão nas partes íntimas, passar a mão lasciva, passar a mão ou Ter um obrigar a criança... interesse sexual e manifestar esse interesse. Isso, em uma É uma criança, criança, seja como for. e ela relatar isso, não precisa ter a penetração, Certo. porque o grande problema desses crimes é isso, é a prova. Então, olha aí, o sangue, o esperma, o sêmen, você e não não... é por aí. A você coisa não- é muito mais profunda. Isso. Então, é o estudo psicológico dessa criança, que você sabe, ela passa... deixou de fazer uma xixi série na de cama, consequências. volta a fazer xixi na cama, reduz a capacidade do estudo dela na escola, ela se fecha, se torna mais
tímida, que não é tímida, mas é reclusa. Então, todos esses é um conjunto de atitudes e sintomas que apresenta que você tem que ter esse feeling, né? Um psicólogo. Agora, seria o papel da escola fazer isso também, ter Também. essa observação. Ninguém pode se isentar. Então, o meu modo de ver na lei diz assim: a omissão também é um tipo de delito. Agora, o adulto, principalmente o educador, deveria ser preparado para isso também. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Há uns 35 anos atrás, ou mais, eu dava aula no Estado. Dava aula de psicologia e aula de filosofia. E apareceu uma cartilha, eu acho que era assim que chamava, uma cartilha falando sobre sexo e falando sobre o corpo humano. Não era nem sexualidade, era sobre o corpo humano de uma maneira muito tranquila. Os professores ficaram apavorados, porque uma professora não tinha coragem de mostrar uma foto simples, de um homem ou uma mulher nua. Era desenhado. Não, que era bem diferente de hoje, né? Não podemos. Olha, eu não posso. Isso é um absurdo. Falar sobre filho, mostrar uma criança no útero, que era para a criança entender, era para a garota de 14 anos, 13 anos, que iam se tornar mulheres. Tinham que explicar isso. Até numa área de prevenção, né? De prevenção. Mas isso eles não conseguiam. Eu me lembro de uma professora que era assim, bem conservadora. Eu não posso, eu não vou fazer, isso é um absurdo. Eu mostrar, falar de criança dentro do útero. Era uma coisa. Então, eu acredito que tem que ter uma preparação para o adulto educador também. Concordo plenamente. E não chegar só, não, isso aqui temos que falar isso, toma criança, aí vem cartilha, vem uma porção de coisa ligada a uma série de fatores e não funciona porque o adulto não está preparado para isso. Não está preparado. E você sabe que na Idade Média, a criança ela era considerada adulto para uso dos homens. Exatamente. Que as pessoas não sabem disso. E tinha uma história do professor que pegava o aluno, que preparava o aluno para ser adulto. E a criança... Que usavam tudo isso, na verdade, era... Agora, Agenor, me diz uma coisa. Quando você estava falando isso, eu já me veio na cabeça. A professora, mas assim, eu não vou falar sobre isso. Aí vai... Porque a criança confia na professora e ela vai procurar a professora. E se essa professora não fizer a denúncia, ela vai responder por omissão. Ela pode responder. Sim, responde. Ela responde por omissão? Porque a criança ela é vulnerável. Ela não tem voz. Então, se você não fizer por ela... Se isso acontecer dentro da escola... Conselho tutelar. Imediatamente. Conselho tutelar. Depois delegacia, depois Ministério Público, exames. E se houver... Porque você sabe que, às vezes, esses estupros acontecem dentro de casa. E a grande maioria, segundo a nossa literatura fala, acontece dentro de casa, é com o pai, com o padrasto, com o vizinho, tia, esse tipo de coisa. Gente, a gente que lida com essa área de direito, esses dias eu tive conhecimento de uma situação dessa. Então, avô, tio, porque são as pessoas de extrema confiança e que ninguém, não passa na cabeça das pessoas que aquela pessoa possa fazer isso. E o mais triste é que, às vezes, por fatores econômicos, eu vou dizer a mãe, eu sei que é um caso muito sério, mas, às vezes, os responsáveis pela criança omitem isso. Sim, por dinheiro. Sim, por dinheiro. Eu vou perder tal coisa, eu vou deixar de ganhar tal... E posso te falar mais ainda? Não é questão de... Não vou criticar a religião, nada disso. Mas eu tive conhecimento de uma família extremamente, vou chamar cristã, evangélica, acima de qualquer suspeita. As 4 filhas eram usadas pelo pai. A mãe não queria saber do pai, e para mantê-lo em casa e tudo mais, um pedófilo, né, com as próprias filhas, e a mãe deixava usar as meninas. Mas isso acontece. Aí alguém, graças a Deus, escuta, vê, esses anjinhos acabam falando, olha, meu pai fez isso, ou meu tio, ou o vizinho, ou o jardineiro, ou sempre alguém próximo, porque ele vai ganhando a confiança da criança. Ele vai ganhando a confiança da criança. E depois ele cria aquela questão do segredo. Olha, isso é um segredo entre mim e você. E as crianças têm medo, têm vergonha. Inclusive, nós sabemos, isso eu sei por atender, que... Desenvolve culpa. A criança desenvolve culpa, e ela fica quietinha, e quem sofre bullying, mesmo bullying mais simples, não chega para os pais e diz, olha, está acontecendo tal coisa. Não, ela se sente inferiorizada, ela acha que ela é culpada de tudo isso.
E o outro diz, olha, você me procurou, eu não queria tal coisa, mas você me seduziu, você está no seu... É muito complicado isso. A criança não E uma está criança, formada a Genor, psicologicamente, você não tem imagina uma formação situação dessa? psicológica para aceitar isso. Não, e eu atendo casos, né, de mulheres que muitas vezes sofrem abuso, rapazes também, já atendi também. Então, assim, a vítima, ela chega a dizer para mim, mas doutor, eu não sei se eu não tenho parcela de culpa nisso, se eu não permitir, porque a vítima acaba sendo tão envolvida pelo seu algoz e cria uma dependência emocional pelo algoz tão grande, pelo abusador, né, que ela acaba cedendo Isso aos interesses. Isso acontece com o ser humano, imagina que acontece com... Não vou colocar a mulher, embora aconteça com homem também, mas a grande maioria mulheres que são abusadas, que vivem com o abusador e elas aceitam, porque elas nem têm, algumas não têm nem muito consciência de que são abusadas. E se acham culpadas. Porque muitas vezes o parceiro diz assim, passe um batom X, faça tal coisa, faça tal... E acaba fazendo, e aí a pessoa acaba introjetando isso na vida. Tive casos assim horríveis, tipo a menina dormir com o pai dormindo com a faca embaixo do travesseiro, e adultizou a filha para uso, vou falar entre aspas, tá? Que é ridículo, horrível isso, para uso próprio, sabe? E a menina viveu como se fosse esposa, durante 4 anos, até que houve uma denúncia. Olha, ela não é esposa, não é namorada, ela é filha. Uma menina até bonita. E aí houve a denúncia. Quando há denúncia, aí tipo, a casa caiu, né? Então, tira a criança da casa, leva para um abrigo e começa um processo crime contra a pessoa que praticou esse delito. O adulto homem, na grande maioria, faz isso. Ele faz com que a pessoa se sinta culpada, ele sofisma, inverte o processo. Sim. E faz o que nós chamamos em psicologia de gaslight. O gaslight. Fazem esse processo que é inverter. Você me seduziu. Eu estou gritando com você porque você não ouve. Você não me ouve, eu tenho que gritar com você. Eu tenho que saculejar porque você não reage. Não faz o que você tem que fazer, não assume o seu papel de dona de casa. E a mulher, por estar fragilizada e por fatores culturais, porque ela... agora não vou dizer que a maioria, algumas pessoas foram... Machismo estrutural. Lógico. E foram criar achando que ela tem que servir. Eu preciso servir. Eu preciso ser uma boa dona de casa. Exato. Eu preciso. E ela se sujeita a tudo isso. Porque a ideia é sempre essa, né? Você não é uma boa dona de casa, você não faz isso, não faz nada direito. Exatamente. Não é? E você sabe que me veio agora à cabeça o seguinte, é importante a gente falar, porque isso aqui tem uma função social, né? Que a criança, muitas vezes, ela demonstra essa adultização através da sexualidade. Por que uma criança de 4, 5 anos passa a se masturbar constantemente? Porque eu já vi filmes e não ficção, não. Tá? De gravação de criança, mas porque você tem que provar, você tem o calvário da vítima. Você tem que ter prazer, porque o sexo é muito importante. Mas não numa criança dessa idade. Não numa criança, lógico. E aí, o que acontece com a vítima, Genor? A gente tem que passar um calvário, tem que ficar buscando prova. Então, às vezes, a mãe é obrigada a gravar a filha se masturbando com 3, 4 anos de idade, como se fosse um adulto. É uma situação, assim, deprimente. Por quê? Porque nós somos pele, todo o nosso sentido, né? Você pode explicar melhor, que uma vez tocado, às vezes a menina desenvolve até uma menstruação vem antes do tempo e tudo mais, por ser tocada antes do tempo. Lógico. Então nós somos todos sentidos. Nós somos produto de toda uma história de fatores sociais, culturais. Desde o leite que você recebe através do mamilo da mãe, a boca, todo esse sentido. Um ser psicossocial, tudo interfere então, no nosso desenvolvimento. Então, se você estimular antes do tempo... Lógico, isso é desenvolvido antes do tempo. Antes do tempo. E aí a criança é culpada? Nossa, a criança tem que ser tratada. Ela tem que ser acolhida e tratada. E num regime extremamente machista, isso não acontece. Às vezes a criança é culpada. A vítima é culpada. Você sabe que muitos casos de estupro, muitas vezes a criança com 10 anos e tudo... Acontece com o adulto, com a criança. O violentador, ele diz assim, não, mas ela me seduziu. Ela me seduziu. A criança... Eu já ouvi isso várias vezes. Eu já ouvi também. Mas foi um estupro permitido. Como?
Como? E ela me Uma seduziu, isso a criança gente com mais 12, 13 anos, ela não é capaz de dizer o que é bom para ela. É isso que as pessoas têm que entender. Então, assim, quando você veste uma menina com roupa de adulto, parecendo, sei lá, uma dançarina, além da idade dela, não que seja errado ser uma dançarina, mas Lógico. você sabe cuidar da sua vida, sabe cuidar do seu corpo, sabe dizer não. É diferente a situação, né? E você faz isso. E alguém se aproveita dessa criança porque você criou essa situação. Ah, meu amigo, o pai e a mãe vai ter que responder por isso. O responsável por essa criança vai ter que responder por isso. Ainda bem que isso está sendo ventilado agora Pois é, de uma maneira mais forte. mas Mas você, precisou um Felca da vida corajoso, chegar e dizer: olhe, isso está acontecendo e nós temos que tomar a providência. Não, porque muitas vezes você vai defender uma vítima. Quantos telefonemas você recebe anônimo de ameaça? Não é brincadeira. Não é brincadeira. A pedofilia, ela dá mais dinheiro que droga. E as pessoas não sabem disso. Querido, nós vamos ter agora respirar um pouquinho, não é, meu amigo? Porque o nosso amigo, nosso diretor técnico, Gabriel, não é? Vai agora colocar uma figurinha aqui, que está sendo ansiosamente esperada, que é minha cachorrinha, minha vira-latinha, Ternura, dizendo que em São Paulo nós estamos com 20 graus. Você tem uma cadelinha? Eu não me lembro se eu já fiz essa pergunta. Eu tive 3. A você, da outra vez, juro, quando me lembro. E da outra vez eu acho que eu tinha 2. 2 ou os 3 estavam juntos, né? 2 adotados, e que a minha filha, ela é assim, adora, vai pela rua, ela até se perde olhando, aquele tá sozinho e tal, e ela trouxe uma ninhada, da ninhada ela já... Falei, quantos pelo amor você de tem? Deus, Quantos você... 3 eu tinha. Tinha. Isso. E aí, num aniversário meu, não vou falar nem idade, né? Num dos aniversários, um amigo me vem com um filhotinho de Border Collie, era assim, desse tamanhinho, com um lacinho vermelho. A hora que eu vi, eu falei pra ele, eu fiquei tão feliz como se tivesse ganhado, sei lá, um carro, último tipo, não sei o quê. E ele foi maravilhoso, ficou conosco 7 anos, ele tinha ataque epilético, nós cuidamos, até creche. Ele ia pra creche e tudo. E 2... Esse eu ganhei, de raça, o que eu ganhei. E nós ficamos com 2, que é de raça não definida, e hoje eu estou com um, faleceu o ano passado, foi uma tristeza muito grande. Qual é o nome deles? Então, o que eu ganhei, que era o Border Collie, Yves Saint Laurent. Ah, Yves Saint Laurent, que ótimo, fino, chique. Aí... O Frederico Aparecido, porque eu me chamo Aparecido, ele tinha os olhos verdes. Era mel, assim, dos olhos verdes. Frederico Aparecido. E eu tenho hoje o Richard Gere, porque ele é albino, branco. Certo. Aí o grisalho, Richard Gere, então a gente aproveitou. E a minha filha hoje, né, ganhou, ela está com 1 ano e meio, que é a Giovanna, com 2 N's, certo. Minha neta. Nossa, que é uma Spitz alemã, ela ganhou. É uma fofura, a gente não fica, né, sem eu não fico. É minha grande paixão. Eu moro com essa figura aí. Eu sei. Chama-se Ternura, que eu falo Ternura. Agora ela está ficando cada vez mais terna, ela pula em cima de mim. Ela me rasga, eu digo, meu filho, você chama-se Ternura. Não. Lá ela vem, pega. Eles ficam quando quer comida, vai pulando. Eu ganhei uma pantufa, que eu não usava, mas e ela rasgou a pantufa. Aí eu comprei outra, que era tão... Aí depois eu caí minha ficha. Eu compro brinquedinho para ela, que são cabeludinhos, né? E pelúcia. Ela vê uma pantufa para ela, é um brinquedo. Claro. Até entender que aquele brinquedo é do pai. Mas é muito interessante, né? Eles sabem todos os seus horários, a sua vida, a sua rotina, eles conhecem tudo, né? Quando você sai da cama, já olha, já vê, já vai tomar um café, vou junto. Vai ao banheiro. Aí se eu vou ao banheiro, fala, não, ele nem levanta. Ele que sabe que eu vou ao banheiro, posso voltar, ou não, né? Ou ir para a cozinha e tal. Aí, se ele percebe que eu vou sair do banheiro, então ele já levanta, porque fala, bom, já começou o dia, vou levantar também, e vai. Mas eu olho, ele sabe se eu vou me deitar, se eu vou ligar a TV, se eu vou comer. Eles são ritualistas. Eu observei que a Ternura segue todo o ritual que eu endossei. Eu chego à noite, eu sempre dou um biscoitinho para ela. E eu chego às vezes durante o dia, olho para ela, vou dar um biscoitinho, ela não quer. Ela tem o horário noturno. Eu digo, não posso. Ela tem o horário de comer. É incrível, estou falando sério. Eu chego durante o dia, eu vou dar um biscoito, ela come. Ela não está comendo com prazer. Quando dá 10 horas, 9h30, 10 horas, com o horário que eu chego, ela já vem esperando o biscoito, que eu entro, já vou dando, já deixo na cozinha, assim. Eu chego... Você falou uma coisa, um assunto puxa o outro, né? Ritualista.
Então, às vezes, os pais, eles não querem ter uma atitude perante os filhos, uma atitude, como que eu posso dizer, De né? De disciplina. disciplina, que não é agradável. Certo. Então, você vai ser o chato da relação, você vai ser... Mas, sabe, eu, durante minha vida, criei minha filha e fui professora também, muitos anos. A criança e o adolescente, ele gosta de ter regra. E disciplina é fundamental. E eles são ritualistas também. E nós precisamos de disciplina. Eu preciso de Até hoje. disciplina, até hoje, para eu poder. Tem coisas que eu não faço porque eu não tenho disciplina. Exato. Acordo e não volto para a cama. Ternura, vou voltar para a cama. É. E eu digo, poxa, eu tinha que fazer tal coisa, eu faço depois. Por falta de disciplina é fundamental. Às vezes a gente dá um presente. Eu vou falar, hoje eu vou dormir Lógico. até mais tarde. Mas comer demais, beber Lógico. demais. Eu não sou tão disciplinado, eu A queria gente ser precisa mais. ter. Imagina uma criança que está Então. em período de formação. Então, dizer aí, muito importante a gente falar que a questão da internet tem que ter limite. Lógico. Tem que ter limite. Você observa o que o seu filho, a sua filha assiste nas redes sociais. Essa criança, ela não pode ter rede social. É um absurdo que o pai abre uma rede social, né, não vou falar o nome, mas qualquer uma delas, uma rede social para a criança. Porque criança não pode ter a rede social. Né? Então, assim, quer dizer, tá lá na rede social, tá vendo tudo, tá acontecendo tudo, às vezes uma tragédia, às vezes E nós temos aí o Dark Web. Exatamente. Que é uma internet obscura. Mas eles têm contato com as crianças, eles observam, eles sabem de tudo. As famílias precisam ficar atentas. Querida, eu vou te passar aqui uns espelhinhos e você para a gente conhecer melhor, te conhecer de outra forma, e você vai me falando sobre o que os espelhinhos estão pedindo. Tá? Certo, certo. Pode pegar. Vou começar com esse? Como você quiser. Vou começar com o vermelho. Com vermelho? Vamos lá, cor quente. Medo! Medo. Quais são os seus medos? De que é que você tem medo? Eu não estou falando do professor, estou pegando de você. Eu sei, de mim, Sandra. Sandra. Então, eu não gosto, eu tenho medo da surpresa. Eu não gosto de surpresa, não surpresa boa. Eu sei, surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer. Então isso me incomoda bastante, então isso cria um clima de ansiedade, né? Expectativa, que não sei se tem a ver com a ansiedade, excesso de futuro, não sei. Não importa o que vai ser, mas você sabe eu tenho medo. Surpresa você não gosta. E sabe, Genora, hoje eu tô preocupada com o seguinte, eu tenho um medo, assim, de envelhecer e não saudável. Eu gostaria de envelhecer falando as coisas adequadamente, minha mente, sabe, publicando coisas para mim, assim, coerentes, que eu não dê muito trabalho para minha filha, para a família, e que eu preciso me exercitar. Então, eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas, eu não quero isso. Então, isso me preocupa um pouquinho, o futuro com relação a isso. Esse medo de você ficar velha, de você ficar... Você começa a perder a memória, dependente, perder a memória, fisicamente frágil demais. Necessitando dos outros. A gente não pode ser um peso para as pessoas, a gente tem que facilitar a vida. Então, eu acho que ter consciência disso. Mas, às vezes, algumas pessoas também, eu concordo com você, eu te entendi perfeitamente bem, endosso isso, mas acho que talvez fosse bom você não se preocupar tanto, porque algumas pessoas não têm muito prazer de lhe cuidar. E você cuidou tanto, tanto, que é um momento que a gente tem que ser cuidado também. Sim. Sabe? A gente tem que ser cuidado também. Pedir a Cuidei Deus tanto de você, porque agora chegou a você cuidar um pouco de mim. Eu não estou tão lúcida, mas não importa. Eu gosto de cuidar. Me dá um beijo, fica junto de mim. Né? Não me cobre lucidez, não me cobre nada, me dê amor. Que lindo isso. Amor. É só o que precisa, né? É só o que precisa. Nossa, então, tá emocionante isso. Eu fiquei emocionada. Né? Então vamos envelhecer. Porque é só o que a pessoa idosa você precisa. Você dá tanto amor para as pessoas, não tenha medo de você precisar desse amor. Porque como você deu muito amor, esse amor vai voltar para você. E pode voltar de mil maneiras. Não se preocupe com isso. Que lindo. Não se preocupe. Fiquei emocionada de verdade. Que lindo. Que aula. Querida, escolha mais E agora vamos no amarelo? Vou pegar para aqui. Vamos aqui. Vida. Vida. O que é a vida para você? Sandra. Vida, Sandra, para mim. Eu escrevi lá, tá no meu quarto, eu digo assim, que é aquilo de melhor que você tem dentro de você. A vida é o hoje, é fazer as coisas que você gosta, é amar, é cantar. Você se sente uma pessoa amada? Eu me sinto, sim.
E E você ama muito as pessoas? amo também. Eu sou bastante intensa. Eu sou bastante intensa. Eu Então acho você que está recebendo sempre o que você está dando. e às vezes eu me incomoda quando as pessoas. Não existe meio amor, não existe meio gostar, não existe. Eu acho que você tem que viver intensamente. Você é uma pessoa que se entrega à vida, é isso que você está me Entrego dizendo. isso. Se é para cantar, eu vou cantar alto. Se é para dançar, eu vou dançar muito. Se é para estudar, eu vou estudar muito. Se é para viajar, eu vou curtir cada momento. Eu gosto de sentar na janelinha e olhar todas as árvores, as placas, porque eu falo, eu me lembro da última viagem maravilhosa que eu fiz e com os amigos que eu falo foi um presente isso, e eu me lembro das árvores passando, eu me lembro dos momentos do que nós falamos. Eu acho que isso é viver. E meu pai partiu em novembro, né, infelizmente, mas já com 90 anos e tudo mais. Mas eu fui muito amada por ele. Eu fui muito amada. Então, assim, às vezes O eu amor dele está em você até está em hoje, mim. e é por isso que você também continua dando amor e mais amor às Isso, pessoas uma que está pessoa que me dentro de contava você, né? história, falava, fecha os olhos que eu vou ler para você, e você vai imaginando. O que você imaginou? Isso é amor. Então, sabe aquela coisa, você só dá aquilo que você tem? Lógico, É lógico. isso. Então, quando eu tenho menos, me incomoda, porque eu falo, ah, não, então, não é isso que eu quero, né? Ainda mais uma, querida. Eu vou pegar outra vermelha. Vamos lá. Futuro. Olha, algumas preocupações a gente tem com o futuro. Uma delas é essa, envelhecer saudável, né? Para tornar as coisas mais leves, menos problemas, menos trabalho para as Como pessoas. você se vê daqui a 5 anos? Ai, eu me vejo estudando, viajando, trabalhando. Olha, você já pensou que beleza a gente poder envelhecer e falar assim: olha, mas hoje eu vou comprar uma passagem porque eu vou ficar uma semana, eu quero conhecer tal cidade, tal país e quero. Então, é impagável. É impagável. Quando eu faço alguma viagem, eu piso nos locais, eu falo, nossa, fulano pisou aqui, foi uma trajetória assim. Então, se eu tiver, eu tenho um projeto de livro. Eu preciso escrever esse livro. Eu já tenho alguns capítulos, eu preciso Escreva juntar mesmo, nós vamos divulgá-lo para aqui. Isso é deixar, imenso para prazer. deixar que é um legado do seu trabalho, né? Então, se eu conseguir no futuro, não que todo esse trabalho que eu tenha feito com vítima de violência doméstica, vítima de estupro, o trabalho no direito, as aulas, os alunos, se for lembrado um pouco, eu acho que já valeu, né? É isso, eu penso isso. E você acredita que nada acontece por acaso? Muito, muito. E eu acho que a gente chama as coisas com palavras. O universo conspira, você jogou e de uma forma ou outra acaba vindo. Você vai entender, inclusive, que eu acredito nisso também, que antes de começar a mergulhar no espelho, eu me preparo e peço internamente para que quando você for tirar essas Os espelhos. laminazinhas, esse espelho esteja dentro, tenha uma coerência dentro de todo esse meu trabalho. E eu acredito, porque eu não peguei o primeiro e fui, né? Agora eu vou no verde. Você vai entender o que eu Morte. falei, porque isso aqui, justamente o fato de você ter tirado, você seguiu a sequência que eu desejei. Fale da morte. A pra você. morte, eu sou uma pessoa assim espiritualista, né? Eu creio, estudo bastante espiritismo, kardecismo, mas além disso, eu vou aprendizagem todos os dias. E a morte, eu falo, eu tinha um medo, a gente tem um medo, eu sinto assim um medo na hora da partida, eu sei que vai ser doloroso para mim, para as outras pessoas, não sei, né? Mas a morte, por exemplo, com o meu pai, que aconteceu comigo e com ele, eu não vou falar família, eu vou falar meu, Certo. já que é meu, comigo e com esse cara que foi meu amigão, que está num outro plano. Sabe quando você tem a noção de uma contabilidade? Que ela faz ativo, passivo, vai, fechou a conta, bateu, o balancete está feito. Então, eu não gostaria de partir e deixar um balancete aberto. Dei amor que eu pude, da minha forma. Se errei, mas Como errei. você é reencarnacionista, você falou de Kardec, né? Você está dizendo que você gostaria de dar o melhor nessa reencarnação, Sim, sempre. né? Porque, sabe Você dá aquela o seu coisa? melhor sempre. Eu procuro fazer isso. E às vezes a gente erra.
fala coisas, às vezes Lógico, que lógico, não nós somos deveria naquele humanos. momento. Vamos deixar umas coisinhas para depois também. Entende? Mas assim, o importante é você ter ciência de que errou, de que pode melhorar, de que não precisava ter feito isso, ou que eu poderia ter feito isso. Eu me arrependo de não ter estudado mais quando era adolescente, quando era. Arrependimento nós temos. Não é? É Nós aquela coisa, eu fizemos deveria ter coisas que não escovado devíamos ter melhor os feito, não dentes. fizemos coisas que, né, que poderíamos ter feito. Mas assim, no geral, a gente tem que procurar bater a contabilidade. Não praticar o mal para as pessoas já é uma grande coisa. Não desejar o mal para as pessoas. Mas saber que nem todas as pessoas são iguais e você precisa viver de uma forma ou de outra, né? Você mostrou que nós temos sincronicidade, porque eu desejei que você seguisse essa sequência e você seguiu. Por isso você vai entender esta última. Eu acredito nisso. Quem sou eu no espelho? Você está no mergulhando no espelho. Temos que terminar você falando quem é você no espelho. Quem é você? Eu sou uma pessoa autêntica. Às vezes eu me olho, a minha aparência, eu falo, eu preciso melhorar um pouco, eu preciso cuidar da minha parte física, que esse corpo que Deus me deu. Mas assim, eu sou uma pessoa autêntica, que procura ser leal com as pessoas, que procura falar a verdade, que procura auxiliar e procuro me corrigir quando erro. Porque não pelos outros tão somente, mas por mim, para me melhorar. E eu quero, como a gente falou, de um dia a partir daqui, eu quero levar na minha bagagem só o aprendizado. Tudo aquilo que eu pude aprender. E preciso largar aquela mala de mágoa, de raiva, de dor, e deixar para trás e seguir. É isso. Aqui nós temos uma lâmpada, né? Que é a lâmpada do Aladim, feito por um amigo artista plástico, Beifrema, que já esteve aqui no Mergulhando no Espelho, e para você fazer um pedido. Você pode pedir algo para o universo, para Deus, para o plano espiritual, o que você gostaria de pedir? Ai, olha, nossa, é difícil, hein? É difícil, porque aí eu vou só conjecturar. Não sei se poderia. Pode, fique à vontade. Mas você fala é seu. assim, no momento assim que eu vejo isso, eu até fico meio mexida. Eu falo, eu queria ver meu pai agora, eu queria que ele estivesse aqui. Certo, é o que você deseja. Querida, aqui está o seu registro no Mergulhando no Espelho. Obrigada, que tá? lindo. Aqui está o seu registro. E eu vou colocar no quadro, e com muito carinho. E eu tenho o anterior que você fez. Eu acho isso, assim, um carinho muito grande, Agenor. Eu tenho, assim, um carinho muito grande por você, uma consideração muito grande. Eu te agradeço muito essa oportunidade, que foi valiosíssima. Querida, foi um prazer imenso. Eu lhe recebi com todo o meu afeto, com toda a minha ternura. Visivelmente. Obrigada, viu, Agenor? E sua filha está aqui, eu gostaria que ela desse um pulo aqui, só para a gente ver a sua filha, que ela está ali tirando, nem tirando foto, ela está gravando, não é? Minha querida, fica ao lado da sua mãe. E aí, minha querida? Tudo bem? Minha parceira, minha amiga, minha companheira. Como é seu nome? Aline. Aline. Eu não esperava que você viesse com sua mãe hoje, mas, né? Aí fiquei surpresa, tá? Achei um tema de extrema importância e foi só um aprendizado, né, com os dois. Fala para ele o seu nome. Aline Meimei. Aline Composto. Grande amor. Meimei, grande amor. Meimei é grande, grande amor. Por que ótimo. Querida, o espaço é seu para você dar os seus dados, quem quiser lhe procurar, Isso. pode ficar à vontade. Meu nome é Sandra Daniotti, com 2 T's e I no final. Eu estou nas redes sociais, Sandra_Daniotti. Então lá eu divulgo alguns trabalhos, alguma coisa da minha vida pessoal, mas muito pouco, assim, que as pessoas gostam um pouquinho de ver o que você faz, os seus amigos e tal, um passeio ou outro. Mas geralmente eu divulgo os trabalhos, então lá você vai poder ter o contato telefônico, não é, Aline? Que é o 11-9-4554-3405. Repete, Aline. 11-9-4554-3405. É o WhatsApp. WhatsApp. Você manda sua mensagem e, assim que possível, a nossa assessoria entra em contato para responder para você. E é isso. A rede social, se você clicar Sandra Daniotti, você vai ter alguns trabalhos, tem no YouTube, né? Então, eu falando de direito e especialmente direito de família. Não se esqueça de se inscrever no canal e vir fazer parte desta família Mergulhando no Espelho. Dê o seu like. Tchau!